Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje, gente, eu vou bater um papo com um artista queridíssimo, um cara assim, ó, que é um coração ambulante. Ele é sucesso absoluto no teatro musical brasileiro, apresentador de televisão e que possui um extenso currículo na área da publicidade com mais de... Gente, peraí, eu preciso puxar ar para falar isso. Ele fez mais de 3.000 comerciais. Você sabe o que é 3.000? Você sabe o que é 3.000? 3.000. Gente, é muita coisa. 3.000 comerciais na carreira, isso é demais. Ele já recebeu diversos prêmios no teatro e fez muito sucesso vivendo Ney Matogrosso no musical da Rita Lee e vivendo Roberto Bolanhos no musical do Chaves, entre outras coisas, é claro. Com uma carreira muito conhecida por todos nós brasileiros, ele vai nos contar como é viver os altos e baixos de uma carreira. E, claro, poderemos, como sempre, pegar algumas dicas para saber o que a gente pode fazer com as nossas próprias carreiras, não é verdade? Vamos aqui aprender com ele. Seja muito bem-vindo, Fabiano Augusto. Aí, Alberto. Pô, obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente tá feliz que você aceitou e tá aqui com a gente, cara. Pô, eu vou colar essa apresentação para colocar no meu currículo, hein? Põe no LinkedIn, assim. Tá ótima, pô. Ver se eu consigo vender melhor meu peixe. Consegue, incrível. Gente, o Scancast de hoje, ele é oferecido pela Zebra Technologies. Zebra maravilhosa. Não conhece os produtos da Zebra? Tá vacilando. Vai atrás, procura lá, joga no Google que tem tudo. Bom, e claro, né, vocês ao final do programa, se ficar alguma dúvida do bate-papo, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com que faremos o máximo para respondê-los. E entraremos em contato. Muito bem. Sem mais enrolação, Fabiano, cara, conta pra gente como que você começou na profissão de artista. Como que você chegou nesse mundo? Não sei, assim, porque eu já nasci sabendo que era isso que eu fazia da minha vida. Muito louco, assim. Eu já tinha um olhar para a arte mesmo. Sabia que eu ia para a arte. Legal. Meus pais fizeram tudo para eu desistir. Tudo. E fui até estudar outras coisas. Quando eu terminei o terceiro colegial, eu fui fazer publicidade, depois fui fazer rádio e TV. Tudo bem, é um pouco na área, mas tá, vamos tentar não fazer teatro. Da carreira, né, da dificuldade que é ser ator aqui nesse país, né? Mas não teve jeito. Mas assim, eu lembro assim, com 5 anos eu já fazia peças de teatro. Já tinha um palco improvisado em casa, com cortina, com tudo, com iluminação. Eu fazia uma coisa, eu lembrei esses dias disso, que tinha um programa de televisão na TV Cultura chamado Bambalalão. Acho que não é da sua época, não sei. Não é da minha época. Eu sou mais jovem que isso. O Bambalalão, eu tinha um gravador. Imagina uma criança de 4 anos pedir um gravador de fita cassete para os pais. Eu já fazia entrevistas com 4 anos. E aí eu tinha esse gravador, quando não existia videocassete ainda na época, eu gravava, eu lembro até o horário, era das 11 às 11h30. Então eu botava o gravador em frente à televisão, gravava, e entre 11 e 11h30 ninguém podia falar em casa para não atrapalhar a gravação. Depois eu passava o dia dublando esse programa. Então, assim, isso com 5, 6 anos, então já não tinha, eu não pensava em fazer outra coisa. Óbvio, tinha outras áreas de interesse, que era psicologia, né? Chegou uma época, assim, que eu sou apaixonado pela medicina, né? Em algum momento ali também é um assunto que me interessa muito, mas não teve jeito, assim, sabe? E mesmo adulto, né, eu tentei fazer outras coisas da minha vida, mas é isso, né? E aceitar que é isso mesmo, né? Dentro de uma área tão difícil, se modernizar, né? Acho que se reciclar sempre, né? Sempre, né? Eu sempre acho que eu não sei nada. Toda peça que eu faço, eu sempre acho que eu não vou saber fazer aquilo. Eu sempre entro em pânico. Todo começo de processo de peça, eu falo assim, não vou conseguir. Né? Na estreia de todos os espetáculos, sem exceção, aqueles 5 minutos antes de começar a peça, na estreia eu me olho no espelho e falo assim, mas por quê, Fabiano? Por quê? Por que você não vai fazer outra coisa, né? Mas é isso, é uma carreira difícil, mas que a gente não teve jeito. Eu não sei fazer outra coisa.
Que legal, mas que legal isso. Tem muita gente que Ah. acaba caindo de paraquedas. Ah, não, fui fazer um clube. Não, Cara, você já sempre não caí de paraquedas, né? E tentei pular do barco muitas vezes, mas não teve jeito. Que legal. É. E um dos programas que mais te deram projeção foi o Turma da Cultura, né? Que pegou uma época muito boa da TV Cultura, onde você trabalhou junto com o Luciano Amaral, que viveu o Lucas Silva e Silva, e depois foi o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, e também a Cíntia Raquel, que depois foi a Biba do Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, como foi essa experiência? Ah, foi demais, assim, foi uma época que eu tava, tinha dado uma folga no teatro, por isso que eu falei, eu fui tentar fazer outras coisas, eu fui ser livreiro. Eu fui livreiro durante 5 anos na minha vida. Vendia livros. E eu lembro, mas eu fazia publicidade, né? Eu nunca deixei de fazer assim. E eu trabalhava muito, eu era mais novinho, assim, eu trabalhava, fazia muito comercial. E aí eu fazia rádio e TV. Hum. Depois eu vou chegar mais para frente no Bolanhos, acho que você vai me perguntar do Sim. Bolanhos, depois eu vou chegar aí. E eu fazia rádio e TV, fui levar um currículo na TV Cultura para fazer estágio de rádio e TV. Mas trabalhava, era livreiro e fazia muita publicidade. Aí passou uma produtora, assim, de elenco na minha frente, assim, eu estava no RH da TV Cultura, nem sei o que ela estava fazendo lá. Ela olhou para mim e falou assim: "Vem cá, você é ator, não é?" Eu falei assim: "Sou". Ela falou assim: "Nossa, você faz bastante publicidade, né?" Eu falei assim: Faço bastante". "O que você está fazendo aqui?" "Ah, eu vim deixar meu currículo para eu quero fazer um estágio em rádio e TV". E todo radialista sonha em fazer um estágio na TV Cultura, que é uma grande escola, né, assim. Na época era, não sei como é hoje. Aí ela falou assim: "Você não quer fazer um teste agora? A gente está precisando de um apresentador para um programa". Eu: "Não, mas eu vim deixar, eu quero fazer estágio, quero trabalhar atrás das câmeras", querendo negar: "Não vou para uma outra área, dessa vez eu vou conseguir pular do barco". Aí no final eu fiz o teste e me aprovaram. Então eu caí de paraquedas, aí sim eu caí de paraquedas. E aí tive a sorte de ter colegas como a Cíntia, como o Luciano. Quem trabalhou comigo também foi a Mariana Elizabetsky, que hoje é uma das grandes versionistas dos musicais, os grandes musicais aqui no Brasil e da Disney. E a Mariana também fazia o programa com a gente. Mas o Luciano e a Cíntia, que já tinham uma bagagem na televisão, né? Me ensinaram tudo, Alberto. Que legal. Sim, foram companheiros que me ensinavam tudo. Imagina assim, uma pessoa que nunca tinha feito televisão, em um mês está apresentando um programa ao vivo, né, sem nunca ter tido um contato com a câmera, a não ser pela publicidade. E foi maravilhoso. No começo eu estreiei muito mal, assim, sabe. E eu sempre achava que que eles iam me mandar embora logo. Mas aí eu fui pegando gosto, e a coisa da TV ao vivo é uma adrenalina inexplicável, assim. É é viciante. A gente ficou 3 anos ao vivo lá, e quando tinha férias, eu tinha crise de abstinência de televisão. Eu gostei realmente daquilo, e eu me joguei mesmo ali. Aí, é óbvio, já não era mais livreiro, eh, continuava fazendo minha publicidade, mas assim, não fiz mais teatro, porque me consumia, era um programa diário, 1 hora por dia de programa, cada dia um tema. Foi o primeiro programa interativo com um e-mail, a gente tinha fax naquela época ainda, telefone, e um tema por dia, e eu me aprofundava, ia estudar a pauta no programa, eu levava um calhamaço naquela época não existia Google ainda, né. Eu lembro que eu estreiei com esse programa que tinha e-mail, mas eu nem tinha computador em casa. E então eu levava uma calhamaço de pesquisa sobre o tema, porque eu Saber o que tá queria rolando. chegar para o entrevistador sabendo o que eu estava falando. E foi maravilhoso, assim, foram 3 anos, assim, incríveis. Eu acho que foram os 3 melhores anos da minha vida, assim, profissional, porque eu aprendi, não sabia nada e tive que correr atrás mesmo, sabe. E tive grandes parceiros, assim, que são meus amigos até hoje, Que legal. né, são meus irmãos até hoje, assim. Então, foi maravilhoso. E depois eu fui trabalhar com a Soninha.
o Turma da Cultura acabou e a Soninha tinha sido contratada, que era da MTV, que depois foi seguir carreira política e tal. A Soninha foi para a TV Cultura. E eles me chamaram para fazer as matérias para ela, e eu adorava fazer reportagem. Imagina, um ator, de repente eu comecei a fazer reportagem como um jornalista. Sim. E aí me chamaram para fazer as reportagens e os links ao vivo, que é uma delícia fazer link ao vivo, ainda mais, tem mais adrenalina ainda, porque você está ali sozinho na rua, né? Você não está protegido por um estúdio, uma bancada, né? Você está ali tudo pode acontecer no link, Sim. Inclusive o link cair, né? Você perder a comunicação com o estúdio e ter que levar aquilo. Então, era uma delícia. Já né? aconteceu alguma treta nesses ao vivo? Assim? Imagina. Teve, assim, essa história é maravilhosa. Teve um dia que isso no Turma da Cultura ainda, teve um temporal, o Rio Tietê alagou e a TV Cultura está do lado, está nascendo esbrigue ali do lado da Marginal Tietê, do Rio Tietê. E alagou o estúdio. A gente foi fazendo o programa, a água foi subindo, foi subindo. A gente continuou fazendo o programa, a água na canela, e a gente ali morrendo de medo de ser eletrocutado. E quem a gente entrevistou nesse dia foi o Oscar Schmidt, o jogador de basquete. E eu lembro que terminou o programa, o Oscar não pôde nem sair pela porta do estúdio. Ele teve que. Tinha uma escadinha, que era um cenário que levava para o controle mestre, né, num outro andar. E ele foi por essa escadinha, que ele quase ficou entalado com uma escadinha super pequena, aquele cara enorme. Então, assim, acho que dos maiores perrengues, esse com certeza foi um. Assim. Vocês fazendo ao vivo e água ao subindo. Vivo e água subindo, Isso tipo filme. Outro também, isso já virou uma piada entre a gente. Era um programa para adolescente, o programa começou meio infantil e ele foi tomando uma cara, foi ficando mais adulto e tal. E ele ainda estava nessa transição do infantil para o adolescente mesmo, e a gente estava falando de sexo na adolescência e tal. E eu lembro assim, e a convidada, não, gente, transar é bom, não sei o quê, mas tem que usar camisinha e tal. E a diretora de programação infantil da TV Cultura começou a ficar com o cabelo branco, assim, como assim? Eles estão... E aí, no final, a gente teve que desmentir tudo aquilo que tinha dito. Não, mas é melhor não transar. Foi horrível, sabe? Tudo ao vivo, tudo assim, ao né? vivo, assim. E o ponto é uma delícia, né? Porque o ponto pode te destruir, né? Um diretor pode te destruir ou pode... Então, assim, a gente ficava já esperando a hora que a diretora ia mandar a gente para aquele lugar. Sempre tinha um momento que ela ia mandar a gente para aquele lugar, né? Gritando no gritando, e você ali tendo que falar. E é óbvio, usava o artifício. Gente, hoje a diretora está um pouco irritada, teve rodízio, teve a época do rodízio de água em São Paulo, né? Na crise da água. Hoje o rodízio foi na região dela e ela hoje não pôde tomar banho. Então a gente brincava muito com isso também. Foi uma delícia, Alberto. Assim, acho que foram anos muito felizes. Foram, ao todo, 5 anos na TV Cultura, né? E caí de paraquedas num programa para jovens, depois caí de paraquedas num programa que eu fui trabalhar mais como jornalista, sem ser jornalista. E também tive que correr muito atrás, por não ser jornalista. E eu fazia o meu texto, eu fazia a cabeça de matéria, né? E tive que correr atrás de observar os meus colegas. Então, acho que isso tem muito... Acho que na profissão, de qualquer profissão, é você observar os seus colegas. É isso. Então, e acho você que... fazer bem feito, como você está falando. observar os seus colegas, assim, como que ele faz, né? Os que você admira, né? Como que ele faz isso? Então, eu assistia muita coisa. Acho que é a época que eu mais assisti televisão na minha vida. Assim, que eu via mesmo, né? E era uma delícia, porque eu, por ser ator, então eu trabalhei com a Soninha, fazia as matérias para ela, e no mesmo dia eu fazia 3 matérias diferentes. Então, a gente chama isso no jornalismo, nem sei se chama ainda assim, mas na época era marcação, faziam 3 marcações. Então, às vezes eu fazia uma matéria de fofoca num salão de beleza, e depois eu ia no Movimento Sem Teto. Então eu saí de uma coisa que era mega engraçada, e depois eu ia num Realidade crua, no movimento, eu ia mesmo ali, eu fui no Movimento Sem Teto. Não,
essa profissão maravilhosa, né? De jornalista. Assim, quem sabe um dia eu faço uma pós, alguma coisa. Porque me possibilitou a passar um dia num acampamento do Movimento Sem Terra, me fez passar, sei lá, passei mais de um dia, 2 dias, né? Eles foi demais ver como eles se organizam, tal. Depois eu passei um dia no Movimento Sem Teto ali, vivendo a vida deles, comendo a comida deles, como eles tomam, como eles dividem, né, quando eles tomam aquele prédio, né, que está ali vazio, ocioso, e como eles dividem os cômodos, como eles se organizam, como eles fazem comida, como eles tomam banho, né, assim, como as famílias ali, é demais, assim, foi demais, assim, né, me possibilitou fazer uma matéria de quanto custa para morrer, então eu experimentava os caixões, eu ia experimentar os caixões, esse eu gosto, isso combina com, então, sabe, coisas assim. Então, era bom que eu oscilava, eu ia de uma coisa mais séria, eu ia para uma coisa mais engraçada, então foi demais também, foi uma super experiência, assim. E logo depois eu caí em Casas Bahia, né? Que aí eu também caí de paraquedas. A gente já vai chegar lá, que também, pô, é marcante na sua carreira, né? E eu acho muito interessante. Antes disso, porque assim, você tem uma carreira incrível no teatro, que eu acho maravilhosa, e você viveu papéis... tive muita sorte. E aí, por exemplo, você viveu vários papéis no teatro, e como 2 que eu citei aqui no começo, que foram o Ney Matogrosso e o Bolanhos, né? Qual que é a diferença de interpretar uma pessoa que existe ou que existiu para um personagem ficcional? Então, vamos dizer assim, o ficcional é ótimo, né? Porque você não vai ter nem no Bolanhos, a gente brinca que tinha as viúvas do Bolanhos, né? As viúvas do Bolanhos são os fãs de Chaves, né? Tipo, uma expectativa e uma cobrança em você, porque o Bolanhos é adorado aqui no Brasil. Nossa. Ele é adorado, ele é um gênio, assim. Eu conhecia muito pouco do Bolanhos. Tive que correr atrás também. E, né, eu fiz o Ney. Opa, minha máscara caiu. A gente usa máscara, a gente foi testado. É bom Estamos testados, vacinados, estamos sem testados, máscara porque fomos testados. Eu fiz o Ney, que é um cantor que está aí na ativa, com 80 anos, gravando maravilhosamente, cantando maravilhosamente fazendo bem. show, segurando. Um dos maiores artistas, a gente fala, né? Ele é o nosso Mick Jagger mesmo, né? É verdade. Então, também com uma cobrança dos fãs do Ney. Então, do Ney eu tinha cobrança dos fãs do Ney. No Bolanhos eu tinha cobrança dos fãs do Bolanhos, mas Bolanhos morreu. Então a gente fala que as viúvas são mais fervorosas, né? E os fãs do Ney, eu tive a cobrança do próprio Ney, vivo ali, né? Então, foi assim. E um personagem que não, né, que é ficcional, que é um personagem criado pelo Shakespeare, sei lá, pela Fernanda Maia, você não tem uma cobrança, né? Então você vai na folha em branco. E o Ney e o Bolanhos, assim, aparentemente parece não. Então você já tem uma coisa que você tem que fazer parecido, né? É um grande erro. Porque eu não estava. O Ney, por exemplo, quando eu fui fazer o Ney, eu fui partir do princípio, não, então eu tenho que ser parecido com o Ney, eu tenho Vou imitar, que né? Tem uma referência. Só que aí, cara, não rola, porque a imitação é igual você comprar um produto falsificado. Você comprar um tênis da marca X falsificado. Você sabe que é falsificado. Entendeu? Então, acho que imitar, eu iria um pouco nesse lugar da falsificação. Né? E o Bolanhos é a mesma coisa. E foi muito louco. Com o Ney eu tentei fazer, uma hora eu fiz, não, eu tenho que tratar o Ney como um personagem. Como se fosse o Hamlet. Como se fosse o Mercúrio, como se fosse Romeu. Né? E aí rolou, porque aí eu falei assim, gente, mas é o meu Ney. Então, com o Ney, tanto com o Bolanhos, no final o processo foi muito parecido. Quando eu
eu me livrei dessa cobrança de ser parecido, tanto um quanto o outro, eu trato. O que eu olho para o Ney e o meu olho brilha? O que eu olho para o Bolanhos e meu olho brilha? É aí que eu tenho que ser o Fabiano fazendo, né? Acho que qualquer personagem que a gente faça na televisão, como um, né, um garoto propaganda, como um personagem no teatro, como um apresentador, é você. É a sua leitura do mundo, né? Do mundo. Uhum. Bom, primeiro o teu registro vocal é a tua forma de ver o mundo, é a sua forma de pensar, é a tua criatividade, é o seu corpo. E eu acho que é aí que tá o barato de ser ator, né? Então, quando eu me livrei dessas cobranças de ser parecido, e no final fica muito mais parecido, né? Legal. Que assim é uma. Com o Ney eu tive que me preocupar um pouco com o corpo, né? Porque eu sabia que tinha uma cena de striptease do Ney. O Ney, ele entrava num musical da Rita Lee quase como uma homenagem ao Ney, né? Porque a Rita conheceu o marido dela, o Roberto de Carvalho, porque o Roberto tocava com o Ney. A Rita foi num show do Ney e olhou para o Roberto de Carvalho tocando e se apaixonou pelo Roberto. É assim que o Ney entrou na vida da Rita. Claro, eles têm carreiras muito parecidas, porque o Ney veio dos Secos e Molhados, a Rita vem dos Mutantes, né? Grupos muito importantes, né? Na música. Na história, né? Transgressores, né? Então, eles tinham uma carreira muito parecida, mas o ponto de encontro deles mesmo é ali, é o Roberto de Carvalho. E aí o Márcio Macena e a Débora de Bois, que dirigiram o espetáculo, quiseram fazer uma homenagem para o Ney. Então o Ney ia cantar 2 músicas num musical, isso é uma. Né, eu ia cantar 2 músicas e ia ter um show de striptease, porque o Ney sempre faz esse show, né? Tem um momento que ele vai tirando a roupa. Eu falei, bom, gente, se é para tirar a roupa, vamos tirar direito. Né? Vamos fazer direito. Então fui, emagreci 10 quilos, né? Foi. E aí rolou, tipo. E com Bolanhos foi muito interessante, porque foi muito difícil. Todo o começo de trabalho, para mim, assim, eu entro em pânico. Eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo. Qualquer coisa, qualquer comercial que eu vá gravar, quando eu dou a primeira fala ali, que a gente está ensaiando, eu ainda falo assim, não vou conseguir fazer isso. Eu sempre tenho um pânico nos primeiros instantes do trabalho, nos primeiros dias de ensaio. Então, do Rita, que eu fiz o Ney, foi um pouco isso. Com Bolanhos, muito. Bolanhos foi assim, eu fiquei muito apavorado, porque eu tinha medo dos fãs de Chaves. E tanto é que o Bolanhos foi muito louco, assim, porque eu nem. Né, o musical, para quem não sabe, a gente abre uma audição, a gente manda o nosso material, né, o currículo, foto, às vezes pede um link de você cantando uma música. E eu não tinha mandado para o Chaves, porque o Bolanhos entrou no musical do Chaves, né, um tributo musical do Chaves. Porque eu falei assim, gente, eu não tenho perfil para nenhum personagem de Chaves. Eu assistia a Chaves e achava a Chaves muito triste. Muito. Porque eu morava do lado de um cortiço e sabia que a realidade das pessoas que moravam ali, ficava deprimido com Chaves. Já Chapolin não, achava o máximo. Sim. Aquela coisa dos personagens, cada dia eles estão fazendo um personagem diferente e tal. Esse rodízio que eles faziam, que um dia o Kiko era um imperador, no outro dia o cara que fazia o Kiko era um mendigo. Sim. Essa coisa, né? Aí eu estava num casamento em Buenos Aires. Maravilhoso. Bêbado. No final da festa. Eu acho que essa é a melhor forma de se começar uma história. Eu estava em um casamento em Buenos Aires, bêbado. E de uma amiga, e que o Zé Henrique. Maravilhoso, Zé Henrique. Zé Henrique, que é um diretor aqui de São Paulo, maravilhoso. É amigo da Bruna, estava nesse casamento. E o Zé, aquele lorde, né? Que não sua, o cabelo não sai do lugar, né? Tipo, um lorde, um cara elegante. E eu ali, já bêbado, já sem gravata, já assim, suado. Um casamento que durou uma festa que durou 8 horas. Já era, sei lá, tava no final da festa, sabe aquele final da festa, todo mundo bêbado. Para onde que a gente vai agora? Porque os donos do buffet estavam fechando lá o lugar e o Zé ali
Impecável. Impecável. Tô saindo, assim, o Zé chegou para assim, Fabiano, você mandou material pro Chaves? Ele falou assim, Zé, mas não tem personagem para mim. Ele falou assim, tenho Bolanhos, eu queria muito que você fizesse teste. Só que o teste é amanhã. E eu tava em Buenos Aires, eu ia voltar mesmo, mas assim, desculpem a palavra, mas eu estava cagado, assim, a voz já tinha ido pro saco. E tinha uma audição para cantar 2 músicas. Amanhã, daqui a algumas horas. Tinha menos de um dia. Uhum. Aí eu eu tinha alugado um Airbnb, voltei. A produtora me mandou o texto, tinha um texto para estudar, 2 músicas. Eu fui assim no voo, estudando o texto ali, decorando a música, né, sem voz. E super rolou o teste e acabou rolando de eu fazer o Bolanhos mesmo. Acho que eles queriam que eu fosse o Bolanhos. E queriam porque achavam que eu era muito parecido com ele fisicamente. Nunca. Aí eu fui estudar a história do Bolanhos. A história do Bolanhos é muito parecida com a minha, que também tem uma biografia dele que eu acho que foi lançada no Brasil, que chama Foi Sem Querer Querendo. E que ele foi caindo, ele era engenheiro. Ele, sem querer, ele foi cair numa fila de roteiristas, para o emprego de roteirista, passou, foi trabalhar como roteirista, depois um dia foi era um programa de comédia e um dos atores ficou doente e ele foi substituir, ele fez mais graça que o outro, aí virou ator e virou o que ele é. Então é muito louco, e eu acho que na minha vida tem muito nisso, né? Fui lá fazer um estágio na TV Cultura. Não, você não quer? Você não quer ser apresentador? Depois fui trabalhar como jornalista. Depois, né? Então, assim, e o Zé, tô lá naquela festa. E o Zé fala: você não quer fazer um teste amanhã? Eu falei assim, não, mas eu quase falei, não. E fui, fiz. Então, isso me encantou muito, assim, na história do Bolanhos, assim, né? E Bolanhos foi muito especial para mim, porque mexeu muito com questões minhas mesmo, né? Assim, me veio muito né, a dificuldade de ser artista. A história era linda do Chaves, assim, porque falava também, era uma homenagem aos palhaços brasileiros, ao primeiro palhaço negro aqui no Brasil, Benjamin de Oliveira. Então, né, a questão de ser artista, né, o questionamento de ser artista, vinha muito isso no Chaves, e vinha também, na peça tinha um encontro do Bolanhos com o Chaves no final. É muito emocionante o espetáculo. E que o Chaves, e que o Bolanhos pede desculpa pro Chaves, que ele foi cruel com o Chaves, né, porque ele queria um personagem que não tinha família, não tinha dado roupas, né? Não tinha dado nem os sanduíches de presunto, né? Isso mexeu muito, porque eu estava num processo de ser pai também, então acho que isso vinha muito, desculpa. Você vai me fazer chorar aqui? Vinha muito, né? Tinha muito elemento meu ali, né? Que legal, cara. E é muito louco, porque é uma peça, agora a peça foi a grande ganhadora do Prêmio Bibi Ferreira, para quem não sabe, é um prêmio de musical aqui, um prêmio super respeitado, né? E a gente ganhou o melhor musical brasileiro, foi a peça que mais ganhou prêmio. Legal. O Matheus, que faz Chaves, ganhou. Eu nem fui indicado, nada. E nesse prêmio, os indicados a melhor musical têm que fazer um número, né? Um número musical, que geralmente são aqueles números, né? Grandiosos, e a gente, por questão da pandemia, o Chaves não pôde fazer um grande número, e aí o Zé teve a ideia de colocar essa cena do encontro deles, né? Então nunca isso tinha acontecido no Prêmio Bibi Ferreira, uma cena que é uma cena de teatro ali pequenininha, né?
E a gente passou a pandemia sem fazer a peça, a gente ia fazer uma turnê que não rolou. E aí, em uma semana, me ligou a produtora, falou, olha, a gente vai fazer um número no Bibi Ferreira, você não está indicado, mas a gente queria muito que você fizesse aquela cena com o Chaves no final. Eu falei, claro, né? Mas assim, sem fazer a peça, sem, né, já se passado 2 anos, e sem ensaio também, né? Aí é muito louco, Roberto, porque o Matheus, a gente chegou um dia antes só para passar, a gente teve que ir lá só para ver onde a gente ia ficar. Passamos, e vem essa emoção toda. E também no dia veio toda essa emoção. E é muito louco, porque foge ao meu controle. Acho que eu nunca tinha passado por isso, assim. Desculpa, acho que até me estendi aqui na resposta. Cara, tá ótimo. Mas nunca tinha passado. E vi como tinha elementos meus ali, né? E isso eu aprendi, eu vou só falar, acho que nem. Não sei se você vai me perguntar. Eu tive uma grande escola antes do Chaves, que foi trabalhar com a Ari Fontoura e com a Ana Lúcia Torre. Fazer uma peça chamada no Lago Dourado. No Lago Dourado. No Lago Dourado. Que era, já tinha sido um filme e tal, mas era a peça mesmo. E o Ari Fontoura e a Ana foram foi uma grande escola para mim, porque aí eu aprendi de você dar elementos seus mesmo, né? Não adianta você ver um grande ator, né? Vocês vendem sistemas aqui, né? Não adianta nada você vender um grande sistema. Né? Então, assim, você pega um grande ator em cena, assim, olha como eu sou vaidoso, olha como minha técnica é incrível. Mas se ele não tem ali alma, se ele não tem propósito, se ele não tem humanidade, ele não. A plateia se distanciar, ok. Ou a plateia vai achar esse cara chato, né? Ou, né, nós que somos da classe vamos falar assim, ok, olha como você lê esse texto, né? Mas não tem humanidade. E o Ari, que é para mim um dos melhores atores, e a Ana, eu falo mesmo, eles são para mim os melhores atores do Brasil, porque tem muito recurso, né? E ver ali eles levando humanidade, em nenhum momento, né? A simplicidade. Em nenhum momento, olha esse tempo que eu vou dar. Não, olha, vocês vão ficar arrepiados. Não. Então foi uma grande escola. E eu pude. Aí que eu vou voltar um pouquinho, que é a observação de seus colegas. No Lago Dourado foi uma peça. Quem não é do meio, assim, na maioria das peças você faz a sua cena, depois você vai voltar depois de 20 minutos, você vai para o camarim, vai ler um pouco, aí volta e faz a sua cena. No Lago Dourado, isso não acontecia. Eu ficava na coxia assistindo todo o espetáculo. Não só o Ari e a Ana, mas o Garoli, que também fazia, os meus outros colegas, a Tati de Marca, o Lucas Ábido, e aprendendo com eles. Mas o Ari e a Ana, grandes atores, também ficavam assistindo, sabe? E essa observação mesmo, né? E eu acho também, para você criar um sistema, você cria um sistema depois de você observou ali uma falta, você observou uma necessidade. Opa, vamos transpor isso num sistema, né? E vamos transpor isso numa emoção, né? Então, eu acho que, só terminando a história do Chaves, a gente vive um momento muito difícil no país, né? Né, a cultura aí abandonada, e o Chaves trazia um pouco isso, sabe, assim, o amor da profissão, o amor do artista à profissão, sabe? E acho que sem qualquer profissão, sem esse amor não rola, por mais tecnológica que ela seja, sabe? Se não tem esse tesão, ela não vai para frente. Então, não foi à toa que a minha carreira como publicitário não foi para frente, minha carreira como radialista não foi para frente, porque não tinha mesmo, né? Então, isso é muito louco. Mas eu vou te falar que eu já tive a oportunidade de te assistir em mais de um espetáculo e isso chega pra gente. E essa cena que você faz do Bolanhos e o Chaves é linda, é emocionante. Eu sou suspeito. Mas é muito legal, né? A gente fez um curso juntos com a Fernanda Maia, que
é um gênio para começar daí, né? E ela arrebentou com esse espetáculo. E eu lembro dela contando, né? E você com certeza pode falar isso muito melhor, que era impressionante que a galera ia assistir vestida dos personagens, né? Então, tipo, tinha cosplay, tinha... O tributo pro Chaves, e eu acho que também é um dos programas que mais marcaram os brasileiros, tá na nossa memória, né? afetiva, mesmo você não Passa gostando. até hoje. Você não gostando, mas ela tá ali, né? Eu lembro quando o Chaves estreou no SBT, que era TVS ainda, em 84. Eu lembro que era a hora que eu almoçava antes de ir para a escola. Então eu almoçava, assistia, né? E depois ia para a escola. Então tá na nossa memória afetiva. Totalmente. Mas era lindo ver assim, a plateia era um choro, assim, né? Geralmente, por exemplo, na comédia, você recebe o calor da plateia com a risada. No musical é com aplausos, né? E no Chaves, nessa última cena, uma cena mais dramática, era no... Sim. Né? Você ouvia, assim, era uma delícia, era uma delícia. Para mim foi incrível, assim, entendi mais sobre humanidade no trabalho, sabe? Legal. E o que eu acho muito legal, e é isso, né? A gente sempre fala que aqui a gente vai, por exemplo, você que caiu de paraquedas aqui, fala, ué, podcast de carreira e tecnologia, tem aí um artista, um ator falando. Gente, olha esses ensinamentos que a gente consegue tirar, né? Eu vi o sucesso que é essa cena, eu vi a entrega que é bonito de ver. Eu sou ator, assisto teatro minha vida toda, e ali tem uma coisa diferente acontecendo, uma cena linda. E olha a conexão quando você vira e fala, cara, quando eu cheguei lá, pra mim eu não era capaz. Como a gente pode trazer isso pra nossa vida, né? De uma abordagem de falar, cara, eu não sou capaz a isso, mas eu vou me entregar, vou atrás, vou descobrir como faz, pra uma entrega tão linda, um resultado tão bonito, a ponto de, vocês apresentam essa cena no Prêmio Bibi Ferreira? Singela, ou isso que você fala, como você toca o público, né? Eu acho que essa trajetória é uma lição muito bonita que a gente pode tirar, né? E essa humildade de também abordar muita todos os papos. relação, né? Muita relação, né? Acho que assim, enquanto eu não resolvesse, né, essa peça, assim, né, a gente, quando começa a ensaiar uma peça, né, é tudo um esboço, né? E eu sou muito pessimista, eu sempre acho que não vai dar certo, meu. Mas aí vai, eu vou ralando, sabe? Faz acontecer, né? Mas isso é maravilhoso. E, cara, bom, não dá pra fugir do tema. Vamos lá. Você ficou muito conhecido com os comerciais da Casas Bahia, né? Da sua carreira de publicidade. Como que foi essa fama, cara? Porque um ponto muito pessoal, um ponto de vista meu pessoal. Eu acho que você é um grande case de sucesso de garoto propaganda, né? Eu acho que você entra num patamar como o Carlos Moreno na Bombril, como o Antônio Duarte no Posto Piranga, que é o Batata, né? E você como garoto propaganda da Casas Bahia. Cara, tipo, eu acho que é o sonho de uma empresa, não sei se é um sonho de uma empresa, mas é um sucesso, né? De um garoto propaganda. Como que é isso, cara? Olha, eu vou contar a história rapidinho. De novo, foi sem querer. É muito louco, assim. Eu tava na TV Cultura, a Soninha estava saindo da TV Cultura e eu tinha um contrato ainda com eles. Aí eu fiquei na geladeira porque não tinha nada para eu fazer lá dentro. E aí tava na geladeira. Aí Casas Bahia, aí eu fiz um teste para fazer uma geladeira na Casas Bahia. Eram atores que iam estar vestidos de eletrodomésticos e móveis. Aí eu fiz porque eu falei assim, eles não iam renovar meu contrato. Eu falei assim, bom, então preciso voltar a fazer publicidade, ganhar dinheiro, né? Porque agora... Aí fui lá, putz, vamos fazer uma geladeira, que mico, mas vamos lá, vamos fazer. Fiz, e o filme foi demais. E eu ia fazer uma campanha de 6 meses, eu tinha sido aprovado para fazer o eletrodoméstico da Casas Bahia, que é uma campanha de 6 meses. Aí, um dia antes, eu falei assim, Fabiano, então, você não vai mais fazer a campanha, você vai fazer um filme só. Eu falei, poxa, jura?
É uma geladeira que não é da Casas Bahia e pede carona porque ninguém quer dar carona para ela porque ela não é da Casas Bahia. Achei já divertido, achei mais legal do que ser o Do que ser a geladeira da Casas oficial, Bahia. E o filme fez um puta sucesso. E aí eles me chamam. Aí eles tinham um garoto propaganda. O garoto propaganda nunca tinha saído de férias, pediu férias. Eles deram e depois eles precisavam entrar com um filme assim urgente. Era um filme de 3 minutos no carnaval. Aí me chamaram para fazer um teste, porque lembraram. Aí eu falei assim, não quero fazer. Aí eu fiz tudo para não fazer. Eu falei, não, isso aqui quer que tá chovendo, não sei o que, não, mas vem, não sei o que lá. Aí eu fui de chinelo, nunca vou esquecer, fui de chinelo, e que tava com pressa, eu queria ir no cinema. Aí eu cheguei lá para fazer o TP, porque como era um filme de 3 minutos, o TP quebrou, e estavam assim, todos os atores, assim, grandes atores ali para fazer, porque todo mundo queria fazer o apresentador mesmo, tal, e eu não querendo fazer. Aí a fila lá não andava, porque o TP não funcionava. Aí eu metido, né? Eu vinha da TV ao vivo, que você tinha que decorar, você tinha que receber um roteiro de 1 hora, em 10 minutos você tinha aquele roteiro de 1 hora na sua cabeça. Aí eu fiz assim, mas vem cá, tem que decorar isso? Eu não posso fazer do meu jeito? Super metido. Com pressa para ir no cinema. Na verdade é isso, eu não queria muito. Aí a diretora me achou super snob, eu falei assim, você consegue? Eu falei, sim. Aí fiz. Aí, metido, né? Aí eu fiz assim, agora eu posso fazer... Foi uma das únicas vezes que a timidez não me atrapalhou. Posso fazer agora... Eu uso óculos, agora eu posso fazer uma versão com óculos? Fiz uma versão com óculos, tirei uma onda. Aí eu fiz, né? Mas assim, morrendo de medo, mas será que é isso? Eu, né, tô saindo da TV Cultura, não quero fazer varejo, não é a minha. E isso, todos os produtores de elenco falaram assim, Fabiano, não é a sua cara, não sei o quê. Aí eu lembro desse dia, do primeiro dia de gravação, era só um dia, eu me olhei no espelho, Roberto, eu falei assim, serão muitos anos fazendo isso. Caiu, assim. Não, sabe, serão muitos anos fazendo isso. Será que é isso que eu quero na minha vida? E foi o que aconteceu, eles começaram... Eu não tinha um perfil, só para falar da história do Bolanes, que foi sem querer querendo, eu tinha na época 20 e poucos anos, os apresentadores de varejo eram mais velhos, assim, com terno, eu não era o perfil mesmo. Então eles tinham muita dúvida, eu passei 1 ano sem contrato, que eu fazia por obra, porque ninguém achava que isso ia rolar, que isso de fato, mas começou a agradar. Então ninguém esperava, nem eu, nem ele, nem a Casas Bahia, nem a agência, ninguém esperava. Sabe aquela coisa que dá certo por acidente? E foi assim, foi indo. É igual, vai fazendo um puxadinho aqui, vai fazendo um puxadinho ali, vai fazendo. Aí uma hora que já estava 1 ano, aí eles me chamaram e falaram assim, bom, a gente quer fazer um contrato com vocês. Mas foi muito difícil no começo, ter que dar preço, né? Assim, eu me sentia muito... Mas eu estava precisando de dinheiro e não estava mais na TV Cultura, tinha aluguel, tinha conta para pagar, tudo. E aí eu fui ficando, aí virou assim, né? Aí eu de novo tive que parar de fazer teatro, porque você me falou, né? Que você ficou impressionado com 3 mil comerciais. Mas pensa que eu fazia, era uma época que eu fazia, o Brasil estava indo muito bem, né? Então as pessoas estavam comprando tudo. Então foi tudo meio por acidente também. Eu dei certo também. Na hora pouco, certa. porque a situação do país também estava boa, né? Porque as pessoas estavam comprando tudo, estavam comprando casa, comprando carro, comprando geladeira, comprando móvel. Então eu fui um pouco, eu tive um pouco, eu entrei nessa rabeira também. E aí a gente fazia, o comercial durava um dia só. E eu fazia 10 comerciais por dia. Eu trabalhava 20 horas por dia. Tinha semana que eu nem voltava para casa. Eu dormia num motel do lado do estúdio. Muitas vezes isso aconteceu. De trabalhar 20 horas, de trabalhar 72 horas. Foi aí que eu parei de fazer teatro, porque eu fazia uma peça no SESI, fazia Romeu e Julieta, então eu saía da peça e ia para o estúdio. Passava
à tarde, porque a peça era tarde, eu passava a noite, passava outro dia e já ia direto para o teatro. No terceiro dia dessa loucura, eu lutava, fazia o Mercúcio e eu lutava a esgrima. Tem aquela cena que o Mercúcio é assassinado pelo Teobaldo e eu machuquei meu colega em cena com uma espada. Mas perdeu o reflexo, né? Mas perdeu o cansaço. reflexo, cansaço. Aí eu fiz, não. Aí eu fui parando as coisas, né? Eu fui parando de fazer as coisas, só fiquei com Casas Bahia, assim, óbvio, né? Aí eu encarei assim, sabe essas famílias decassegues que vão para, né, vão pro Japão trabalhar, só trabalhar e depois voltar, e depois 5 anos para ter a casinha, ter o carro. Foi exatamente nisso que eu pensava. Então eu vou trabalhar, depois vai me dar uma segurança e eu vou voltar a fazer teatro. Legal. E foi isso, né? Então aí eu parei, eu fiquei 5 anos direto. Aí eu saí, porque eu estava muito cansado e já não queria voltar a fazer, né? Voltar a fazer teatro. O ator pode ficar sem fazer novela, pode ficar sem fazer televisão, mas ficar sem fazer teatro, você coloca toda hora que você coloca o seu sapato, todo dia que você vai vestir seu sapato, tem as pedras ali que te avisam, olha, você não está fazendo teatro, você não está fazendo teatro, você não está trabalhando, né? Porque o resto parece que você não está trabalhando, mas o teatro tem uma coisa do ofício mesmo, né, da profissão. Aí foi isso, aí eu parei de fazer Casas Bahia e fui viver minha vida. E eu parei de fazer Casas Bahia porque eu trabalhava 20 horas por dia e eu perdi intimidade comigo mesmo. Um dia eu me olhei no espelho e falei assim, eu não sei que... Foi uma loucura, já eram 4 da manhã no estúdio, né? Eu me olhei no espelho e falei assim, não sei quem eu sou. Não, foi uma loucura. Isso é uma cena de filme do David Lynch, sabe? Assim, eu me olhei no espelho, não sei quem eu sou. Aí eu fiz assim, não, tem alguma coisa errada. Peraí, né? Aí eu lembro que eu saí desse dia, desci, né, o banheiro ficava em cima, desci, eu avisei todo mundo, gente, eu estou indo embora. As pessoas me olharam, não, com a maior calma do mundo. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou indo embora. Mas Fabiano, não. Acabou. Não acabou. Caraca. E fui embora. Assim, lembra-se um silêncio, né, no estúdio. E fui embora. Aí eu fiquei... Mas nisso você já estava há quantos anos? 5. 5 anos. Aí eu fiquei 7 anos fora, que foi maravilhoso. Porque aí também eu acho que por mais... Tudo bem, a gente lida com uma carreira que é mais criativa, aparentemente mais criativa, mas eu também acredito que uma pessoa da área de tecnologia também tem que ser criativo, né? Tem que usar criatividade, né? Um cientista, ele tem... Cara, ele tá ali. Tem que desenrolar, né? Desenrolar. E aí eu fiquei nesses 7 anos, eu fui fazer coisas muito diferentes na minha vida. Então eu fui morar em Nova York, aí eu não falava uma palavra de inglês. Aí eu falei assim, bom, o que eu posso fazer nessa terra que não precise falar inglês fluentemente? Eu fui cantar. Nunca tinha cantado na vida. Aí eu fui entrar numa aula de canto, numa escola de teatro, canto para musical. Aí, cara, começou a rolar. Que legal. Mas vem cá, não canto tão mal assim. Olha, e os professores começaram a falar, não, e um jeito muito diferente de cantar dos americanos, mas não, mas isso é muito legal. Aí uma professora minha me indicou para ser backing vocal de eu morava em Manhattan, no Queens, tinha uma gravadora de cúmbia. Cúmbia vamos dizer assim, é o estilo musical mais cafona que tem latino. Sim. Nosso brega. E eu fui trabalhar como backing vocal nessa gravadora. E porque os americanos têm uma dificuldade de falar o espanhol, mas um brasileiro para o espanhol é mais tranquilo, né? Sim. Aí eu fui fazer backing vocal. Eu lembro de um disco que chamava Condones para mi coração. Era assim, o cara tinha sofrido tanto na vida que ele pensou que devia existir uma camisinha para o coração. Ele não sofrer tanto. Camisinha para o coração. Você vê o nível das músicas. Do brega, né? Não, mas era maravilhoso, porque eu via a instrução em inglês, pensava em português e cantava em espanhol. Né? Então, e nesses 7 anos eu fui fazer isso, fui morar fora. Você ficou 7 anos lá?
Não, fiquei menos, mas eu fui. Depois eu fui fazer direção artística, fui fazer outras coisas, e aí fui voltar a fazer teatro, né? Aí quando eu voltei com Casas Bahia, eu voltei com uma condição. Eu não quero trabalhar muito e eu não vou deixar nunca de fazer teatro. Legal. E essa é uma condição, assim. Eu deixo de fazer uma publicidade, mas eu nunca faltei no teatro para fazer uma outra coisa. Nunca faltei no espetáculo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é faltar porque eu fiquei doente, porque nunca faltei. Nunca precisei usar. Para quem não sabe, a gente tem um stand-in no teatro, que é quando um ator falta, o outro vai lá cobrir ele. Nunca usei. Até a última vez no Chaves, eu tinha um stand-in maravilhoso, que é o Davi. E o Davi era meu stand-in e o Davi não tinha feito, né? E todos já tinham feito, menos o Davi, todos já tinham substituído. Todos os stand-ins já tinham feito o principal, né? O personagem algum dia. O Davi nunca. E eu não ficava doente, ou ficava, mas fazia. Eu falei, nossa, tá chegando no final da temporada, o Davi não fez. Pela primeira, com uma dor, claro, uma dor no coração, porque, puxa, deixar alguém fazer um personagem que é tão meu, não sei o quê. E aí eu falei, não, pela primeira vez eu vou ter que abrir mão, vou ter que deixar pelo menos o Davi fazer uma sessão. De 4 meses, convidar os amigos dele, a família dele. Aí fui falar com o Zé Henrique, diretor. Zé, né? Aí ele falou assim, mas agora, Fabiano, né? Na última semana? Não, você ter pedido antes, né? E no final não fez, né? Mas nunca faltei no teatro. Mas vocês têm planos de voltar com o Chaves? Tem planos, vamos ver, né? Agora tá tudo meio bagunçado, né? Alberto, a gente não sabe. A gente tinha uma turnê. No dia que a gente estava colocando minhas roupas na mala para pegar um avião para fazer a primeira parada na turnê, que era Fortaleza. Aí foi quando chegou a pandemia e, não, gente, não tem espetáculo. Nossa, que desespero. E aí, estamos aí. Mas é muito doido isso, né? Porque foram 5 anos nessa loucura de comercial, Casas Bahia. E você, vamos falar de fama. Você ficou conhecido, você ficou famoso. Mas como que foi lidar com isso? Como que era, cara? Então, Alberto, eu não acho que eu fiquei famoso, né? Eu acho assim, o personagem tinha uma, né? Eu não esperava isso, essa exposição toda, né? Sim. Não esperava mesmo. Então, de novo, um cara tímido, de repente ter uma exposição. Porque na TV Cultura, uma exposição, um público mais segmentado ali, né? Mais de TV Cultura e tal. Casas Bahia, não, né? Eu vi a Rita Lee falando mal de mim no Saia Justa. Né? Eu vi as pessoas caçoando de mim, né? Também teve isso, porque teve esse outro lado também. Traz gente, tipo, eu ganhava muitos presentes. Não, isso é muito louco na publicidade. Porque eu ganhava muitos presentes dos clientes Casas Bahia. É mesmo, cara? Me davam muitos presentes. Foto, santinho, tinha um jogo carinho, de assim. café. Não, ganhava... Cara, chegava em casa uma caixa com várias coisas. Isso, eu acho que nunca tinha acontecido na publicidade, porque também eu era mais visto que o William Bonner. Sim. Então a exposição era isso, era uma exposição mesmo, né? Você ligava na Bandeirantes, você assistia Band na Casas Bahia, não Casas Bahia na Band, sabe? Eu lembro, passava muito. Começou a me angustiar um pouco, assim, né? Mas aí eu entendi, falei, não, mas a exposição é do personagem. Sim. Ninguém sabe meu nome, ninguém sabe. E que, por um lado, isso é bom que te preserva, mas por outro lado, eu também falo assim, nossa, ele é isso, né? Sim. Então, é óbvio, a gente fica marcado e a gente vai quebrando isso quando faz uma peça, quando participa de um programa como o teu, aqui, entendeu? Mas vem cá. Eu lembro outros lados, né? Quando o primeiro musical que eu fiz, nossa, ele canta. Aí você participa de um programa de televisão, nossa, ele pensa, né? Tipo, ninguém acha que todo mundo acha que você é aquilo. E quando eu voltei para Casas Bahia, além de trabalhar menos, eu falei assim, bom, agora a gente precisa rever esse personagem. Legal. Esse personagem era daquele jeito, gritado. Eu não acredito que a gente tem que entrar na casa da pessoa com respeito. Eu não acho que você entra com respeito na casa da pessoa gritando. Porque a pessoa não te escolheu assistir comercial, ninguém escolhe assistir comercial X, né, na novela. Você invade a casa das pessoas. Então você tem que invadir, de certa forma, de uma forma respeitosa. Então não é gritando.
no ouvido da pessoa. Tudo bem, eu entendo que o comercial, a pessoa geralmente no comercial vai ver o feijão no fogo, vai dar comida pro cachorro, e você tem que chamar atenção. Em 30 segundos você tem que contar uma história, é difícil. Mas eu não acho que é gritando, sabe? Uhum. Eu falei, não, eu não grito mais. Quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos. Agora quando eu voltei, eu tinha quase 40. Então, eu tô mais velho, eu amadureci, não tem como mais. A gente volta lá no começo, que eu falei que a gente traz muita gente. E agora o Fabiano é assim. Uhum. Agora eu sou assim. Então, vocês vão ter que respeitar. Vocês querem respeitar? É assim que eu quero. É assim que eu posso fazer. E respeitaram. Que E legal. foi ótimo também, né? Que teve uma mudança. E foi uma. Porque eu lembro de Amadureci. assistir e ver e falar, puxa, que legal. É diferente, né? Eu tenho muito. É muito difícil quando eu me deparo com uma imagem minha antiga. É muito difícil. É, cara. Muito difícil, assim, porque eu falo, gente, mas por que eu fazer daquele jeito, né? Tinha, acho que uma imaturidade na profissão ainda, sabe? Que a Uhum. gente vai. Por isso que um ator é melhor ator quando fica mais velho. Sim. Tinha uma imaturidade mesmo. Hoje, vendo aquilo, eu falo, meu Deus, espero que meu filho, que apaguem essas imagens até meu filho crescer um pouco, ter acesso à internet. Não gosto de ver, não gosto. Não gosto, assim. E entendo as críticas que eu recebia na época, concordo, né? Mas foi muito duro também, né? Foi muito duro, assim. De uma hora para outra, você ter seu nome ali, né? Tinha um site que tinha uma metralhadora apontada para o meu rosto. Isso para mim era muito difícil, assim, né? Não era fácil. Porra. Mas faz parte também, né? Eu aprendi muito com isso, né? Que louco isso, né? Porque traz os dois lados, né? E você, de repente, despenca no seu colo, né? A fama, as críticas e tudo. Mas eu acho. Eu não sei, claro que cada um avalia sempre de um ponto de vista muito pessoal, né? Você viveu na pele tudo isso, mas talvez porque eu tive a oportunidade de te conhecer num curso, de assistir outros trabalhos seus, eu tenho uma visão diferente. Óbvio, é muito particular minha e não significa absolutamente nada. Mas eu já vejo, e talvez isso eu espero que é o que fique, que foi, cara, é um case de sucesso. Eu não gosto. Eu sei que é um case de sucesso. Mas a que custo para você, né? Eu sei que é um case de sucesso, mas eu não faço esse case de sucesso ser o grande motor Claro. da minha carreira. Uhum. Não é. Eu nunca. É assim, é como se eu. Às vezes eu faço uma publicidade assim e tal, mas eu não quero carregar isso como. Claro. Eu nem coloco nos meus currículos. Hum. Mas não é porque eu estou desprezando, é que eu não quero que isso seja Seja maior do Não que é. toda a sua carreira, né? Não, acho Uhum. que eu tenho coisa. Eu tenho um trabalho meu autoral. Esse trabalho não é autoral, não é meu. Eu Perfeito. sou pago para fazer, faço, né? Mas não. Mas eu sei que é um case de sucesso, né? Uhum. Assim, mas não me apego. Não me apego, assim, é muito louco isso, assim. Que legal. Não quero, assim. E recuso quando me chamam para falar e falam, você quer falar sobre isso? Eu falo assim, desculpa, eu não. E até porque eu não Tanta coisa faço pra falar. propaganda de graça. Claro. Assim, sabe? Assim, eu falei, não tô afim. Mas isso é muito interessante. E eu já deixo a dica aqui para vocês. Fabiano Augusto, joga no Google, procura o que esse homem tem de trabalho. Gente, se voltar ao musical do. Não, qualquer musical que ele estiver fazendo, vá assistir, que é muito legal. Eu assisti um outro seu também, que as letras viravam cenário. Carmen, da Carmen Miranda. Cara, o que era aquilo? bonito, maravilhoso. Vamos assistir o trabalho desse cara, bem gente? Bonito mesmo. E. Cara, então tá, vamos lá. Quais foram os papéis mais marcantes para sua vida? Eu acho assim, o mais marcante acho que é sempre o último que você faz, né? Uhum. É sempre o último que você faz, porque você lembra do grau de dificuldade, né? De tudo. Mas eu lembro, acho que a primeira vez que eu pisei num palco. Isso para mim é marcante.
Eu tenho, assim, eu tenho alguns momentos, não é um personagem, eu tenho momentos que são marcantes. A primeira vez, sei lá, com 9 anos, que eu subo num palco mesmo, me apresentando. Não, eu lembro, não, tem coisa muito engraçada. Eu estudava na mesma escola que o filho do Sócrates, todos os filhos do Sócrates, quando o Sócrates jogava ainda no Corinthians. E Rodrigo, o nome dele. E o Rodrigo, óbvio, por ser filho do Sócrates, era o convidado. Ele sempre fazia tudo na escola, assim, todas as apresentações era o Rodrigo. O Rodrigo odiava. Eu era stand-in do Rodrigo, porque você vê que a questão, a coisa do artista já estava em mim, que eu já me preparava, porque eu já sabia que o Rodrigo ia amarelar Cedo ou tarde. e eu ia levantar a mão e falar assim, eu sei fazer. Então eu já estava ligado no que o Rodrigo tinha que fazer, porque eu já decorava os papéis dele, o que ele fazia, o que ele apresentava, porque facilmente ia ser eu que ia cobrir ali o Rodrigo. Mas assim, a primeira vez que subi no palco, eu fiz uma peça no SESI chamada Pirata na Linha, que também foi muito. Foi esses 5 minutos antes da estreia que eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Fiz o Mercúcio no SESI também, Romeu e Julieta, que é um super personagem, Nossa. o Ney, o Bolanhos, né? São presentes para uma carreira, né? Isso Assim, eu acho assim, eu tenho presentes, pessoas marcantes que também tiveram, né? Denise Fraga fala uma coisa muito legal, que ela quer, quando tiver mais velha, assim, ela lembrar dos personagens pelo olhar dos companheiros de cena. Que legal. Então, eu fiz aquele personagem, eu lembro como o personagem do meu amigo me olhava. E, cara, isso é muito legal, assim. E eu tenho colecionado vários olhares já, sabe, assim, ao longo da minha carreira, assim. Não é tão longa, quer dizer, né? Eu comecei com 15, eu tô com 46, já tenho 31 anos de estrada, né? Então, e eu tenho muitos momentos marcantes. Que legal. Mas muita lenha para queimar ainda. Bom, tá uma delícia esse papo. Eu falei que eu falo muito. Não, eu adoro, eu adoro. Bom, e então assim, cara, eu sinceramente, de coração, eu acho que a sua carreira é uma carreira muito bonita. Por tudo assim que você passou, que você construiu. E aí o que eu queria te perguntar para deixar aqui quase que uma última lição para quem tá assistindo a gente é, na sua opinião, qual a coisa mais importante para uma pessoa ter sucesso na carreira? Independente de qual carreira seja. Mas claro, pensando na sua. Aquilo que eu falei, né? Tem um tesão, tem aquilo que teu olho brilha e tem aquilo que teu olho não brilha. E não é primário, né? O teu olho ou brilha ou não brilha, não tem, né? Não tem meio termo, né? Então acho que é isso. O olho precisa brilhar, precisa ter esse tesão. Eu acho que tem que ter. Eu acho sempre bom uma dose de insegurança, aquela que te faz Que descobrir tira, né? caminhos, né? Assim, a insegurança ela é importante, claro, não pode deixar ela te dominar, né? Mas eu gosto muito do sucesso, porque o sucesso não é a palavra sucesso vem do latim, que é trabalho bem feito. Então acho que é isso, né? É um trabalho bem feito, assim. E trabalho bem feito é isso, é dedicação, é descobrir novos caminhos, né? Então, eu sou um ator que fiz Mercúcio, em que quantos milhões de atores já fizeram Mercúcio? Como achar um Mercúcio diferente, né? E acho que essa dose de insegurança traz um pouco isso. Você procura um outro caminho, né? E acho que é a sinceridade. Que legal. A sinceridade. Eu acho que eu ia até falar vestir a camisa de onde você tá, tal, mas é que eu acho que vestir a camisa tá ligado a tesão. Você Uhum. tem tesão, você veste a camisa e vai, né? Acabou, Assim, ninguém precisa pedir para você isso, né? e eu gosto muito dessa coisa acho que nada se faz sozinho também, eu acho que qualquer trabalho, né, não importa, né, a gente tem uma coisa que fala que no teatro é uma grande família, mas eu acho que qualquer trabalho, qualquer escritório, né, qualquer escritório de TI, qualquer lugar, você vai fazendo família, né. E acho que é muito importante essa coisa da observação, né, eu acho que o olhar do outro pode te dizer muito, pode te ensinar muito também.
A minha carreira não é uma carreira que foi construída assim, então com... E tem muitos atores que fazem isso, é lindo também. Eu não tenho essa organização. Não, olha, eu vou fazer teatro, depois eu vou fazer personagem tal, e depois eu... Não, a minha carreira foi... As coisas foram meio que se atropelando, acontecendo, e eu fui ali, tentando entender onde eu estava, e vamos lá, onde eu tô? Que furacão é esse? O que eu posso fazer, né? Então, eu acho que, de certa forma, eu passei por alguns furacões, ou eu provoco esses furacões para justamente sair bonito deles, né? E eu acho que né, nessas horas a gente respira fundo e vamos com tudo. Que legal. Eu não tenho uma grande receita, Alberto. Eu posso ficar aqui 10 horas falando e não vou falar nada. Não, mas eu adorei. Eu acho que você falou algumas coisas assim que eu acho que são cruciais. E acho que um dos pontos muito legais que a gente pode, entre tantas coisas que você falou que eu achei interessantíssimas, teve uma coisa que eu ia comentar na hora e eu esqueci porque a gente foi no papo. Mas você comentou que você, quando você fez o Ney, quando você fez o Bolanhos, quando você deixou de querer ser outra pessoa e falou, não, vou ver o que eu faço de melhor, qual que é a minha visão, e aí funcionou, eu acho que isso é uma coisa legal. Porque a gente sempre vê, a gente quer o sucesso do outro, às vezes, né? O que o outro fez, Cara, se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Porque você não é o outro. É simples assim, porque você não é o outro. Só por isso, só por esse detalhe. Você não é o outro. Pequeno detalhe. E eu preciso dar aqui um crédito a uma pessoa chamada Inês Aranha, que é preparadora das peças do Zé. Eu lembro no Bolan exatamente isso. Eu ainda estava tentando copiar, né? Ela um dia chegou para mim e falou assim: tem que ser você. Você tão bonito, tão elegante, tão não sei o quê. Busca aí. Foi aí que eu falei, é claro. Aí que tá a chave, né? Precisou do olhar do outro. Então esse olhar do outro também é importante mesmo, né? De alguém que de fora porque às vezes a gente também não resolve, né? A gente fica tanto em nós, né? Somos tão narcisistas, né? Não importa a profissão, todos somos. E que às vezes um olhar do outro também te ajuda muito. Mas é isso, você não dá para ser o outro, porque você só é você. Não tem outro. Só você. Não tem como, é muito interessante. Tem um ditado chinês, olha o que eu fui buscar agora você falando. Tem um ditado chinês que diz: para você ver a ilha, você precisa se afastar da ilha. E é isso, exatamente, né? Isso. Fabiano, cara, obrigado por esse papo gostoso, meu, muito legal. Que carreira maravilhosa, quanta experiência interessante que você conseguiu dividir aqui com a gente, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo, por esse papo. Obrigado pelo convite mesmo, foi incrível. Obrigadão. Valeu. Pessoal, e o Scancast de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês e já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Depois a gente também vai disponibilizar por cortes, por temas, para que fique mais fácil você. Teve aquele trecho que o Fabiano comentou um negócio super legal que eu quero mandar para um amigo. Faça isso. E é isso. Vai atrás, vai conhecer mais a carreira do Fabiano Augusto, que é um cara sensacional. A partir daí. Gente, é isso. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast. Valeu.